Saudações a todos. Saudações. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é dia 1º de junho de 2025. Teremos hoje a conferência O Despertar da Consciência. Observem, por favor, o gráfico. Observem os detalhes do gráfico. O despertar da consciência. À medida em que a pessoa prossegue em seu trabalho espiritual, desenvolvendo a recordação de si e a autoobservação, passa a eliminar seus defeitos psicológicos através da petição à sua Mãe Divina interior. Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, elimine este defeito. Este é um trabalho contínuo que deve ser realizado diariamente e constantemente, sempre que percebamos defeitos psicológicos agindo em nós, na mente, no coração e no sexo. Os defeitos psicológicos são ira, cobiça, inveja, gula, preguiça, luxúria e orgulho. Cada defeito possui milhares de pequenas manifestações. Cada uma deve ser observada e eliminada através da petição à Mãe Divina. Este é o trabalho psicológico para a eliminação dos defeitos. Este é o primeiro fator de revolução da consciência. Ele exige que desenvolvemos em nós recordação íntima e autoobservação. Recordação íntima é recordar o nosso próprio ser, é lembrar de nosso Deus interior. Para isto, nós necessitamos de energia. Por isso é importante a respiração profunda. Realizamos a respiração profunda durante todo o diário viver, durante todo o dia. Sempre que nós lembramos, fazemos. Buscamos trazer a atenção para dentro, para o nosso real ser interior, nosso Deus interior. Com esta energia, é possível realizar a observação de si mesmo. O que é a observação de si mesmo? É a observação das reações, observar em nós quais são as reações egóicas. O que ocorre em nossa mente? O que pensamos? O que ocorre em nosso coração? O que estamos sentindo em determinado momento? Quais são as nossas emoções? Quais são os nossos impulsos? O que ocorre no nosso corpo? O que ocorre no nosso sexo? De que forma nós reagimos aos estímulos externos? O que nós buscamos? Como nós nos relacionamos com as demais pessoas? Nós somos gentis, somos educados, temos amor pelas pessoas, sabemos lidar com situações difíceis? Como reagimos? O ego reage em nós? Reage ira? Reage gula? Preguiça? Temos inveja dos demais? O que ocorre dentro de nós? A observação de si existe para perceber, para colocar luz em nosso interior, para que se perceba, para que se sinta o que está acontecendo dentro de nós. Se percebemos que é um defeito, se é ira, cobiça, inveja, gula, maledicência, egoísmos, preguiça, se percebemos que é um defeito, nós temos o direito e o dever de eliminar esse defeito. Nós pedimos à nossa Mãe Divina, colocamos a nossa atenção dentro de nós, Mãe Divina que vive no nosso coração. Pedimos a ela, Deus Mãe, Nossa Senhora, Maria, Mãe Divina, elimine este defeito, desintegre-o, retire-o de mim e queime. Realizamos a petição, gradualmente, passo a passo, momento a momento, detalhe a detalhe. O defeito psicológico será eliminado. É por isso que este trabalho exige de nós muita energia, disposição, vontade. Ela exige comprometimento. Quem quer eliminar os defeitos psicológicos que tem dentro de si agregados, necessita de extremo esforço e paciência.
Este é o trabalho da eliminação dos defeitos psicológicos, o primeiro fator de revolução da consciência. Por favor, atenção ao gráfico. Observem. Aprender a amar o trabalho espiritual. Este é um trabalho que necessita aprender a amá-lo. É necessário aprender a amar o trabalho espiritual. À medida ocorre que em determinados momentos de nossa existência, este trabalho pode parecer muito cansativo e aborrecedor. É um trabalho extremamente difícil, exige muito de nós. Por isso, é muito importante revalorizar o trabalho espiritual, voltar ao ponto de origem deste trabalho, relembrar a sua necessidade e, de fato, aprender a amar o trabalho espiritual. Todo aquele que quer realizar este trabalho necessita aprender a adorar a sua própria Mãe Divina. Necessita aprender a amar o trabalho espiritual. Sem amá-lo, não é possível realizá-lo. Ele exige muito de nós. É um trabalho que exige disciplina, força, vontade, que exige o próprio amor. Necessitamos, então, revalorizar o trabalho continuamente, resgatar os valores da origem deste trabalho, resgatar dentro de nós o seu valor, o seu significado. Qual é o significado de um trabalho espiritual? Por que realizamos um trabalho espiritual? Nos questionar, perguntar para dentro de nós: por que estou fazendo isso? Qual é a minha motivação? Para onde vou na espiritualidade? Por que estou fazendo isso? Para poder compreender, para poder amadurecer a responsabilidade e o amor à espiritualidade, ao trabalho honesto e verdadeiro, trabalho espiritual. Necessitamos lembrar que o objetivo deste trabalho é transformar-se interiormente, eliminando defeitos para transformá-los em virtudes. Aquele que aprende a amar o trabalho espiritual irá desenvolver força interior para prosseguir, aprofundando e refinando a capacidade de se auto-observar e perceber defeitos agindo em seu interior. O amor ao trabalho espiritual desenvolve em nós o interesse. Nós necessitamos desenvolver o interesse pela espiritualidade verdadeira, o interesse pela transformação. O quanto nós nos interessamos em ser pessoas melhores, melhores de verdade, melhores honestamente, e não apenas um mundo de aparências. Porque existem no mundo muitas pessoas religiosas e, infelizmente, vivem de aparências. Nós necessitamos da virtude tal como ela é. Para desenvolvê-la, necessitamos nos transformar e não parecer virtuosos. Para um estudante gnóstico, para um gnóstico cristão, para um esoterista, não basta parecer virtuoso, não. É necessário cristalizar a virtude dentro de si. E isto exige este grande esforço, este super esforço para a transformação verdadeira, para perceber dentro de nós que nossos sentimentos, que nossa mente está voltada ao nosso ser, ao nosso Senhor. E nós estamos passando a nos entregar à nossa divindade interior. Estamos entregando um compromisso em direção ao nosso ser, e não apenas uma aparência. Porque o mundo físico e a humanidade de hoje
vive de aparências. É preciso desfazer as aparências e perceber-se tal qual nós estamos. É preciso maturidade para ver o nosso verdadeiro estado psicológico. Como estão as virtudes dentro de nós? Quais são os defeitos que nos afligem? Quais são os erros que nós cometemos na nossa existência? Erramos com nossa família, erramos no trabalho, erramos em nossos relacionamentos, erramos nas disciplinas de nossa existência, falhamos com o nosso corpo físico, com nossa saúde. Esta honestidade, ela é muito necessária. O trabalho espiritual desenvolve em nós um interesse em trilhar o caminho para o autoconhecimento, lembrando que este é um caminho longo que exige tremendos esforços e tremenda paciência. Neste momento da conferência, convido a todos que estão ouvindo, que estão assistindo, a realizar esta reflexão. Respirar profundamente. Trazer a atenção para dentro, para a sua própria Mãe Divina, e perceber do que nós necessitamos nos arrepender. Se uma pessoa não se arrepende de nada, ela não pode se transformar, porque não pode perceber seus próprios erros. Aonde estão nossas debilidades? Aonde estão nossos erros? Pelo que nós devemos chorar? O arrependimento e o choro deve ser sincero, profundo, para que haja a transformação na forma de pensar, sentir e agir. Amar o nosso ser é nos transformar para nos entregar a Ele. O que nós queremos entregar ao nosso Senhor, ao nosso Deus interior? Nós queremos entregar defeitos, erros, debilidades, maldades, vícios? Queremos entregar vícios ao nosso Deus interior, ao nosso ser, à nossa mãe? Ou queremos entregar devoção, verdade, amor, virtude? O que queremos entregar ao nosso Senhor? Que possamos refletir o que queremos produzir dentro de nós. Queremos produzir amor? Vivenciar o amor? Experimentar o amor? Realizar o amor? Nós agimos com amor? Nosso amor tem consciência? Estamos conscientes em amar ao semelhante? Não só aquele que está muito próximo, mas a todos? Temos consciência da caridade, do amor, da virtude? Somos honestos com as pessoas? Somos honestos em nossas palavras, em nossos sentimentos? Nosso abraço é honesto, é sincero? Nosso beijo? As palavras de carinho? Tudo para que possamos nos transformar e entregar a Deus, nosso Deus interior. Entregar verdadeiro amor, entregar virtude. Quais são as virtudes que nós estamos alimentando dentro de nós? Do que nós estamos nos alimentando? O que vemos, o que ouvimos, como falamos, como nos expressamos? Nos importamos com as demais pessoas? Elas são importantes para nós, para o nosso coração, para a nossa vida? A humanidade é importante? São perguntas, são reflexões. Elas servem para amadurecer o nosso coração. Nosso coração precisa ser amadurecido para a vontade, para a realização deste trabalho. Atenção ao gráfico, por favor. Consciência e inconsciência.
a consciência e a inconsciência. Para desenvolver-se no trabalho psicológico interior, necessitamos saber o que é a consciência, compreender o que é consciência. Para isto faremos o caminho contrário. Primeiro, vamos compreender o que é a inconsciência. A maioria das pessoas acha que de fato está consciente de si mesma. Acredita que está acordada pelo fato de que seus olhos estão abertos e seus sentidos físicos estão ativos. Porém, as pessoas ignoram o estado de fascínio no qual estão mergulhados, um verdadeiro estado de sonho, o sonho da consciência, ou seja, a inconsciência. Pessoas que acreditam que estão conscientes, simplesmente porque o seu corpo físico está acordado. Seus olhos estão abertos, está ouvindo, sentindo. Porém, isso não é estar consciente. A consciência é a percepção clara, objetiva de si mesmo. É a percepção do seu ser. As pessoas estão mergulhadas em um fascínio profundo pela matéria, pelas sensações, pelos desejos. Observem, por favor, o olhar desta pessoa em direção ao mundo material. Observem o seu rosto. Observem, por favor. Reflitam, esta pessoa está consciente de si mesma? Ou esta pessoa está sonhando, ela está fascinada, ela está perdida? Questionem-se a respeito da consciência, do que ela é. E como está a consciência neste exemplo que está sendo colocado. Quando nossa atenção está presa em algo, seja em uma bela paisagem, seja em um objeto material, seja em um filme, seja em uma pessoa, significa que a atenção está sonhando, está fascinada, está iludida, está hipnotizada. Perceber quando a nossa atenção está, como neste exemplo, hipnotizada pela matéria, pelas sensações, pelos desejos, pelos sonhos. O corpo físico está acordado, mas e a consciência? Ela está acordada também ou ela está sonhando? Um exemplo bem claro disto é o que ocorre conosco quando o nosso corpo físico está dormindo e estamos vivenciando uma experiência onírica, um sonho. Diante da experiência do sonho, afirmamos para nós que tudo o que está ocorrendo naquele momento é real. É muito interessante esse detalhe. Nós estamos ali com o nosso corpo físico dormindo, estamos vivenciando o sonho. Quando nós estamos no sonho, tudo o que nós vemos, aceitamos como real. Nós não nos vemos num sonho. Por mais absurdos que sejam as situações e os elementos do sonho, nós aceitamos tudo. Elementos que no mundo físico nem existem. Criaturas que voam, cores diferenciadas, situações diferenciadas e tudo aquilo aceitamos normalmente. Mas estamos num sonho. Sentimos grande assombro quando o corpo físico acorda e percebemos que tudo aquilo não passava de uma ilusão, de um sonho. Esse é o grande assombro que nós sentimos pela manhã, quando o corpo físico desperta e percebemos que estávamos mergulhados em um fascínio, mergulhados em um sonho. E nós normalmente exclamamos para nós mesmos: ah, era apenas um sonho. O mesmo ocorre quando o nosso corpo físico está acordado. Porém, da mesma forma, não conseguimos admitir que estamos com nossa consciência adormecida, hipnotizada pelos elementos externos. A partir desta explicação, começamos a compreender que a inconsciência é, de fato, um estado de fascínio,
com as circunstâncias e com os seus elementos. Agora pergunto a vocês que estão ouvindo e assistindo a esta conferência, qual é a diferença entre uma pessoa que está com o corpo físico dormindo e está num sonho, está com o corpo físico acordado e continua sonhando, continua fascinada com tudo que está ao redor. Em verdade, não existe diferença. O sonho, ele continua. A consciência que nós temos com o corpo físico acordado ou com o corpo físico dormindo é a mesma. Ela é inconsciência. Ela está fascinada, ela está hipnotizada. Nós não estamos acordados. Esta é uma grande realidade muito difícil de ser aceita pelas pessoas, por conta da autoconsideração. Autoconsideração é o orgulho. As pessoas não aceitam que diga a elas que elas não estão acordadas, que elas não são conscientes de si mesmas, que elas estão fascinadas. As pessoas não querem ouvir isto, mas é a verdade. Qualquer um que aprenda a observar a si mesmo de forma honesta, de forma profunda, vai perceber que está inconsciente. E à medida em que colocar a sua consciência para dentro, fechar os seus olhos, dirigir a sua atenção ao seu real ser interior profundo, irá perceber a necessidade de alimentar, de se devocionar, de meditar, para poder despertar esta consciência que hoje, infelizmente, está adormecida. Esta conferência serve para nos mostrar que nós temos outro caminho, além do fascínio. Nós temos o caminho da devoção, o caminho da iluminação. Nós temos diante de nós um desafio para viver, um desafio para amar, o desafio da espiritualidade, o desafio em despertar a nossa consciência, em entregar esta consciência, este amor ao nosso ser. Um desafio para nós, um grande desafio, uma prova de amor. Provar o nosso amor a Deus, porque o amor, ele necessita ser provado. A existência é uma prova para toda criatura. É uma prova viva. É na existência, é no mundo físico, que uma pessoa ganha a chance de provar o seu amor a Deus. Verdadeiramente. Renunciar à inconsciência. Renunciar ao materialismo. Renunciar aos desejos. É uma escolha para provar o amor. Amor se prova, amor se entrega. Porém, quem nos faz sonhar? Quem em nós produz este estado de adormecimento da consciência? Os elementos psicológicos que nos fazem sonhar são defeitos psicológicos. Eles produzem em nós o fascínio pelo mundo material, pelas sensações, produzindo em nós os vícios mentais, vícios emocionais, vícios sexuais e físicos. Um exemplo. Uma pessoa é fascinada consigo mesma. Acha-se perfeita, inteligente, maravilhosa, bonita, gentil. Acredita que está acima do nível das demais pessoas. Quem está de fora percebe que esta pessoa é uma terrível vítima do defeito do orgulho e da sua manifestação, a autoconsideração. Quem está de fora e vê uma pessoa assim tão orgulhosa, vaidosa, e sente-se melhor do que os demais, a pessoa de fora ela vê o orgulho na pessoa, ela vê a vaidade e a autoconsideração. Está vendo?
Mesmo que outra pessoa tente convencê-la do contrário, ela não ouvirá. Na verdade, achará que a outra pessoa está com inveja e desenvolverá raiva, ira por esta pessoa. Então, se uma outra pessoa externa vem falar a ela, veja, você está com orgulho, você está com vaidade, você está agindo de forma orgulhosa e vaidosa. A pessoa não vai aceitar, ela está presa no orgulho, ela está presa na vaidade. Ela não vai ver, ela não vai entender. Ela ficará com raiva, ficará com ira daquele que veio alertá-la a respeito do seu erro, do seu defeito, do seu orgulho. Percebemos agora outros defeitos envolvendo-a cada vez mais em um estado de fascínio e sonho, adormecendo sua consciência e transformando-a em inconsciência. Quando a consciência adormece, transforma-se em inconsciência. Toda vez que nós nos fascinamos com elementos externos, com pessoas, conosco mesmos, estamos adormecendo nossa consciência. Estamos transformando-a em inconsciência. Através desta explicação, percebemos que a inconsciência só pode ser transformada em consciência através da morte psicológica. Somente eliminando esses elementos de infraconsciência, os defeitos, nós podemos despertar a consciência. Por quê? Porque são eles que adormecem nossa consciência. Quem adormece nossa consciência? A ira, a gula, a inveja, a luxúria, o materialismo, o intelectualismo, a preguiça. São eles que nos fascinam. Então, nós necessitamos eliminá-los. Uma vez eliminados, eles perdem a força de nos hipnotizar. Este processo hipnótico ocorre dentro de nós e nós não percebemos, porque estamos hipnotizados. O trabalho é colocar a atenção para dentro, alimentar a atenção dentro, no ser, para que a consciência comece a trabalhar, a observar, comece a nos ajudar a corrigir, discernir. Discernimento. A consciência, quando ela é alimentada, ela nos conduz à luz do discernimento. E o materialismo e o desejo passam a não ter força sobre nós. Uma vez pedimos à nossa Mãe Divina, Mãe Divina, elimine este defeito. Mãe Divina, desintegre este defeito. Este pedido, esta petição é uma escolha. Nós pedimos à nossa Mãe Divina que elimine um defeito, nós estamos escolhendo consciência. Estamos escolhendo o nosso ser. Despertá-la. Um instante de atenção, por favor, ao gráfico. A relação entre o despertar da consciência e a sexualidade superior. Primeiro, vamos compreender o que é a prática da sexualidade superior. O que é o sexo tântrico? O que é a magia sexual? Esta prática é a união sexual entre esposo e esposa, ou seja, o coito, sem expulsar o sêmen do corpo, sem jamais expulsar a energia seminal, o sêmen do corpo. Esta é a característica principal da magia sexual, da sexualidade superior. Não expulsar o sêmen do corpo. Pois esta energia seminal é essencial para o despertar da consciência. Para que a consciência desperte, é necessário energia.
Se uma pessoa expulsa a energia seminal do seu corpo, ela não tem mais energia. Não há como a sua consciência despertar sem esta energia. Energia produz consciência. A energia seminal tem o poder para despertar nossa consciência, porém, ela precisa ser refinada, transmutada em nosso interior durante o coito. Quando a energia masculina se une à energia feminina, forma-se uma terceira poderosa energia. Energia masculina une-se à energia feminina. No coito, o coito sagrado, o matrimônio, a união pela matriz. Na união do esposo e esposa, forma-se uma terceira poderosa energia. Esta é a energia do Espírito Santo. Este é um poder para refinar nossa energia sexual e despertar nossa consciência. É claro, o Espírito Santo, que nasce da união de esposo e esposa. O Espírito Santo que nasce do coito, da sexualidade superior, da magia sexual. O Espírito Santo, Eros, que nasce do amor. Ele tem todo o poder para despertar a consciência do homem e da mulher, de esposo e esposa. Gradualmente, a magia sexual, durante toda a existência, para despertar a consciência com esta energia. Esposo e esposa, durante o coito, respiram profundamente para transmutar estas energias sexuais, regenerando totalmente a sua saúde e abrindo os seus chakras. Chakras são rodas de energia que estão em nosso corpo, que necessitam girar da forma positiva, da forma correta, propiciando o despertar destas energias e, por consequência, o despertar da consciência. Cada um desses chakras que nós temos no corpo, que vão da base da coluna até o topo, são rodas de energia que nos permitem ver as outras dimensões da natureza, nos permitem perceber a nós mesmos de forma mais profunda. Porém, estas rodas, estes chakras, necessitam da energia da magia sexual. Sem a magia sexual, não há como despertar estes chakras. Por favor, a vossa atenção aos gráficos do próximo tópico. Observem, por favor, com atenção, a relação entre o sacrifício pela humanidade e o despertar da consciência. Aqui nós vemos os irmãos compartilhando a medicina xamânica. Esta medicina xamânica é a medicina da sagrada ayahuasca. E aqui vemos a imagem simbólica, os irmãos com mais consciência, resgatando irmãos que estão com menos consciência, trazendo-os em direção à luz. O sacrifício pela humanidade é necessário para o despertar da consciência. Quem não se sacrifica pela humanidade não pode despertar consciência. Vamos agora compreender o porquê disto. Já sabemos que a inconsciência vem pelo fascínio com os elementos externos. Este fascínio gera em nós vícios, e dentro desses vícios vive o egoísmo. Todo vício é uma fonte de egoísmo. Todos os vícios são fontes de egoísmo e escuridão. Toda pessoa presa em um vício está presa dentro de sua própria escuridão. Significa que uma pessoa que alimenta defeitos psicológicos em si, ele é um egoísta,
está preso ao mundo material e às sensações. Esse tipo de pessoa não se importa com os demais. É claro, quem está voltado aos seus próprios vícios não quer saber dos outros. Os outros não importam. Os irmãos não importam. Ocorre que os irmãos são o Cristo. A humanidade, a sociedade são o Cristo. O Cristo é uma força da natureza que representa a união dos irmãos, a família, a união de seres, a união de reinos, a união de animais, a união de vegetais, minerais e humanos. A união dos irmãos é a força do Cristo. Aquele que não ama os seus próprios irmãos, a sua própria família, aquele que não ama e não se importa com a humanidade que o cerca, não ama o Cristo, porque ele é esta força. É regida por ele. Ele é este poder. Este amor é o amor ao Cristo. Um egoísta, alguém que alimenta vícios, não se importa com ninguém, apenas com seus próprios vícios. Esta pessoa não quer ajudar a ninguém. Ela quer alimentar seus próprios vícios: ira, gula, luxúria, inveja, preguiça, orgulho, cobiça. Quando uma pessoa começa a eliminar de sua psique os defeitos psicológicos, começa de fato a libertar-se dos vícios e do egoísmo. Cada defeito eliminado gera liberdade, porque nós vamos gradualmente nos libertando do apego, da atenção ao fascínio de vícios, os mais variados vícios dos quais as pessoas são vítimas. Nos libertando desses vícios, nós começamos a nos libertar do egoísmo que está dentro deles. O amor do Cristo começa a nascer em seu coração e crescer. Então, naturalmente, desenvolve interesse em auxiliar aos demais, espiritualmente e materialmente. É isso que nasce. Quem elimina seus defeitos começa a ver brotar, florescer, nascer em seu interior interesse pelas pessoas, interesse pelo mundo físico, pela natureza, pela sua vida, pelos irmãos que vivem neste mundo, pela prosperidade espiritual e material de seus próprios irmãos. Este interesse move o coração da pessoa. Porque para uma pessoa mover-se em direção ao outro para auxiliar, ela necessita desse amor, porque o amor nos move. O auxílio material é chamado de caridade. Toda vez que nós auxiliamos materialmente uma pessoa, um agasalho, um alimento, uma palavra de conforto, amor, respeito, caridade. Auxílio material, uma obrigação de todo verdadeiro cristão. Nós, gnósticos cristãos, esoteristas, temos como dever em nossa existência a caridade. Dever em auxiliar materialmente aos nossos irmãos. Aquele que não cumpre esse dever, ele é um egoísta, não se importa com os demais. E o auxílio espiritual chama-se sacrifício pela humanidade. O sacrifício pela humanidade é a entrega dos 3 fatores de revolução da consciência à humanidade, de forma gratuita, entrega com consciência, pois sabemos que não se deve comercializar com o que é sagrado, jamais comercializar com o que é santo, o que pertence a Deus e que Deus nos dá como graça. Devemos entregar com a graça de Deus, gratuitamente, com amor. Quem neste mundo poderia ter o direito de comercializar com o que vem de Deus,
com o conhecimento de Deus, comercializar com as orientações que vêm de Deus, comercializar com o amor que vem de Deus. Reflitam nisso, por favor. Reflitam, meditem nisto, questionem-se. Alguém possui o direito de comercializar com aquilo que é sagrado, de vender a medicina xamânica, de vender conhecimentos, vender instruções que são um direito de todo ser humano, um direito de toda criatura voltar ao seu próprio ser? Reflitam nisto, por favor. Entregamos a medicina xamânica da Sagrada Ayahuasca para auxiliar os estudantes do esoterismo a desenvolver relaxamento e concentração. Estes são necessários para a meditação interior profunda, observação, compreensão e eliminação dos defeitos e vícios. O sacrifício pela humanidade é um serviço de amor à humanidade. É servir à humanidade. Quantos de nós estão dispostos a servir à humanidade? A entregar algo, entregar uma instrução, um conhecimento, uma vivência, um amor, entregar a medicina às pessoas. Quantos de nós estão dispostos a viver isto? Entregar o amor ao Cristo, o amor que existe dentro de nós e ao Cristo que existe dentro de cada ser humano. Quem ama o seu Cristo interior, a sua própria semente, irá amar ao Cristo interior de todos os seus irmãos. Nós, da Escola de Meditação Auro Florescer, entregamos esta medicina, a medicina da Sagrada Ayahuasca, há mais de 10 anos. Nós trabalhamos com esta medicina. Entregamos aos estudantes, ritualizamos com ela, ingerimos a medicina na quantidade correta, meditamos utilizando esta medicina. Esta grande força da natureza nos propicia, nos auxilia em relaxamento, concentração, oração e devoção, com respeito e amor. Traz a energia para o nosso corpo, a saúde para o nosso corpo. Ela é entregue a todos aqueles que vêm a esta escola de meditação para praticar, para se devocionar. É entregue gratuitamente e assim o será sempre, para auxiliar todos aqueles que têm o verdadeiro interesse em se desenvolver espiritualmente. Para concluir nossa conferência, a prática para o despertar da consciência. Nesta prática, estaremos sentados em uma cadeira, com a coluna reta e o corpo bem relaxado. Vamos respirar profundamente. E imaginar nossas energias vitais, nossas energias sexuais, subindo a partir da base de nossa coluna, avançando coluna acima, até alcançar o cérebro, preenchendo o cérebro com energia, e em seguida, fluindo até o coração e espalhando-se por todo o corpo. Respiramos profundamente, imaginamos a energia subindo por nossa coluna vertebral, por dentro, pela medula, preenchendo o cérebro e o crânio. Usamos nossa imaginação criadora. Imaginamos essa energia fluindo em direção ao nosso coração e depois espalhando-se por todo o nosso corpo, ao redor do nosso corpo físico. Esta é uma das práticas para despertar consciência. Despertamos através da energia. Durante o processo desta prática, ao perceber defeitos psicológicos tentando atrapalhar a concentração, devemos pedir à nossa Mãe Divina
que elimine o defeito que está causando este atrapalho. Então, durante a prática, se nós percebermos qualquer defeito psicológico, impaciência, cansaço, preguiça, não importa o que seja, se percebemos atuando em nós, pedimos, Mãe Divina, elimine este defeito. Mãe Divina, queime este defeito, para que o atrapalho seja removido. É muito importante nos fazermos conscientes de nossas próprias energias sexuais, de seu movimento e vida dentro de nosso corpo físico, de nosso organismo. Este também é um dos objetivos desta prática. Despertar a consciência, tornar-nos conscientes destas energias que fluem dentro de nosso organismo. Quando nós respiramos profundamente, nós damos direção para a energia. Dar direção para a energia é dar direção para a consciência. Agradeço com toda a minha alma e com todo o meu coração pela vossa atenção e também pela vossa paciência. Entrego esta conferência ao meu real ser, ao meu Deus interior profundo. Que todo o aplauso seja em direção ao nosso ser, jamais em direção à personalidade.